Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, sétimo? Tô aqui com o livro de vocês na mão. Tudo bem, meus amores? Então, já que, enfim, essa unidade 3 acabou, né? Enfim, né, gente? A unidade 3 acabou. Mas assim, é muito melhor enviar o material assim. Eu achei muito melhor. Eu quero a opinião de vocês, tá? Nós temos o grupo aí pra gente poder falar. Né? Temos o grupo para poder falar, tá? Achei muito mais interessante assim, né? Eu já tinha comentado com vocês que no começo eu também estava enviando o material inteiro, né? E eu achei mais prudente fragmentar. E o próximo capítulo, 4, né, unidade 4, Formação das Monarquias Nacionais, o livro está aqui comigo, é, vai chegar fragmentado também, tá? Já que vai ser fragmentado tanto quanto foi o módulo 3, a Jaque vai tentar fazer em 3 partes, tá? Eu vou tentar fazer em 3 partes. Nós temos aí, na verdade, nós temos 4 países para falar, né? Nós temos Inglaterra, França, formação, né, de Portugal, Espanha, Inglaterra e França enquanto principais estados nacionais. Então, o ideal seria em 4. Eu vou tentar me organizar aqui de maneira que eu envie em 3, tá? Para a gente poder fechar aí o nosso caderno no finalzinho de julho, tá? Então, enfim, nossa unidade 3 chegou, tô aqui na tela de apresentação. Nós já corrigimos alguns exercícios no meio do caminho, né? Nós tivemos exercícios aqui, olha, na 439, falando sobre a Itália ser o centro do estudo científico, né? Foi a partir da Itália, né? Nós vimos lá no Renascimento que foi a partir da Itália que esse desenvolvimento científico se deu, visto que a gente está falando de desenvolvimento científico, né? Na unidade 3. Falamos do renascimento cultural, do antropocentrismo, a reforma religiosa também foi primordial para mudar o pensamento desse homem medieval, né? A gente está aqui falando do século XVI, basicamente o século XVII, da Revolução Científica, né? Numa linha do tempo, a gente história estuda numa linha do tempo, né? A gente vai seguindo os acontecimentos de acordo com o tempo, que é a principal ferramenta que a gente tem para trabalhar, é o tempo, né? Nós falamos aí de dias, meses, anos, séculos, horas, né? Falamos de milênio. Então, nós estamos aqui no século XVII. A reforma religiosa do século XVI foi primordial para a cabeça desse homem medieval modificar, para a cabeça desse homem agora, para esse homem pensar de outra maneira, né? Não mais com voltada lá para uma mentalidade voltada para a religião, visto que a igreja tinha sim um poder muito grande. Quando a gente fala Idade Média, Idade das Trevas, é errado falar que a Idade Média foi a Idade das Trevas, é errado falar porque nós tivemos inclusive faculdades desenvolvidas naquela época, tivemos lá a questão do trovadorismo, né? Nós tivemos algum desenvolvimento, a formação de algumas monarquias, a gente vai ver formação ali também. Então, a gente não pode falar que na Idade Média não aconteceu nada de interessante, né? Para que a gente volte lá para a Idade Antiga. Muitos historiadores, antigamente, né, gente? Hoje não mais, mas se referiam à Idade Média como o período das trevas, né? E nós vimos que não foi isso. Mas sim, aqui, já que a gente está na Idade Moderna, século XVII, muito mais coisas vão acontecer. E aí, numa linha do tempo, a gente vai contando de acordo conforme a passagem do tempo mesmo. Aqui no século XVII vai acontecer uma revolução científica. Agora a igreja não vai estar mais tão poderosa quanto na Idade Média, porque aconteceu a reforma religiosa. Outras religiões vão surgir, o antropocentrismo vai estar muito forte, e aquele teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas, que acontecia muito lá na Idade Média, vai ter enfraquecido, né? Então a reforma religiosa, o Lutero, o Calvino, o próprio Henrique VIII também na Inglaterra, que vai romper com a Igreja Católica, inclusive, que vai dizer católica, eu quero me divorciar, eu quero casar com outra pessoa, eu preciso de um filho homem, e a minha esposa Catarina de Aragão, a rainha da Inglaterra, não me dá filhos homens, como se a mulher tivesse culpa, né, gente? Como se a mulher tivesse culpa. Mas Catarina de Aragão foi parar num convento, tá? Ele mandou a mulher para o convento para poder casar com a Ana Bolena. Então, a católica disse que não ia dar o divórcio, que o casamento era sagrado. Ele rompe com a católica e cria uma outra religião para casar com a Ana Bolena em outra religião, que é a religião anglicana. Então a gente está vendo que a cabeça dessas pessoas está muito diferente, né? Não está mais voltada para a católica nesse momento. E aí a ciência vai começar a surgir, a ciência vai começar a se desenvolver, tá? Então aqui na página
450, tem uma correção de exercício, já que eu vou enviar para vocês agora, tá? Eu tô aqui na tela de apresentação, então, né? Hoje são 2, olha. Eu tô aqui na unidade 3, correção, e vim para nossa correção da página 50. A primeira pergunta está fazendo referência às transformações culturais acontecidas depois da reforma. Gente, nesse módulo nós vimos o desenvolvimento científico muito forte em várias áreas. Vimos lá na astronomia a questão da teoria heliocêntrica, né, o Sol no centro. Ali o Nicolau Copérnico vai vir com essa ideia, né, a ideia do geocentrismo, da Terra no centro e da qual a igreja se apropriava muito, né? Vai cair por terra. O Nicolau Copérnico, baseado em muito estudo, debruçado em muitos estudos, o Nicolau Copérnico vai dar essa ênfase aí para a astronomia. Vai ser muito importante. A gente até hoje estuda que é o Sol que está no centro do sistema solar, né? A matemática também, a própria medicina, né? A questão da descoberta aí, perdão, de que o coração era um músculo, né? Vai ser nessa época também, né? A questão do estilo barroco lá nas artes, nós vimos lá na nossa live, né? Foi curtinha, mas nós tivemos lá a nossa live falando sobre Ouro Preto, falando sobre o estilo barroco, falando sobre o Aleijadinho, né? Então, apareceu aqui, né? A gente está falando de Europa, mas apareceu aqui em Minas Gerais. Esse barroco veio para cá. Então, o barroco vai se desenvolver também nessa época. Então, sim, pessoal, astronomia, matemática, biologia, medicina são áreas que vão se desenvolver nessa época, tá? Então, houve um desenvolvimento cultural, tá? 2. Que importância teve a arquitetura dentro do movimento renascentista? A arquitetura, nesse momento aqui, vai ser o desenvolvimento de outro estilo de fazer, né? De construir esses prédios, né? Diferente, por exemplo, daquele estilo gótico, né? Que vai prevalecer muito lá na Idade Média. No finalzinho, né, da Média, vai prevalecer aquele estilo gótico, as catedrais da Europa, né, fazendo referência à religião. Então, no final da Média, o gótico vai estar muito forte. E aqui, nesse momento, nessa época, aqui do século XVII, a arquitetura vai estar com um outro estilo de desenho desses prédios. Tá? Essa é a importância da arquitetura, ok? Aqui na tarefa, tem o número 1 pedindo para a gente colocar qual é a teoria que determinava, né, do Nicolau Copérnico, a gente acabou de falar na questão 1, que o Sol estava no centro de um sistema, né, que é o nosso sistema solar. É a letra C, teoria heliocêntrica, tá aqui, olha. Esse aplicativo não abre muito a tela, mas é a letra C, tá? 2. As viagens pelo oceano em meados do século XVI foram fáceis? Não, não foram fáceis, gente. As viagens não foram fáceis, mas a gente já percebe ali o desenvolvimento o próprio aprimoramento, né, da bússola, a questão do astrolábio, né? Vai ser um pouquinho aí mais na frente, mas vai estar nesse momento aí do século XVI. Não exatamente como nós temos hoje um GPS, né? Vire para a direita, a 200 metros, vire para a esquerda. Não era dessa forma. Mas eles não vão mais se guiar pelas estrelas, não vão mais se guiar dessa forma. Vai haver um desenvolvimento e vai fazer com que essas pessoas, mesmo uma viagem difícil, mesmo uma viagem guiada muito pelo imaginário, né? Aquela coisa do mar tenebroso, de que o mar tinha monstro marinho, né? De que as sereias iam enfeitiçar ali os marinheiros, eles tinham esse imaginário, eles não conheciam o mar, né? Então, o máximo que eles tinham contato ali era o mar Mediterrâneo, mas atravessar o oceano era uma aventura muito grande, existia um temor, mas a gente vai perceber algum desenvolvimento, né? Não como hoje, obviamente, mas o desenvolvimento científico vai estar presente também aqui nessa época, tá? Número 3. Qual a relação entre a invenção da imprensa gráfica do Gutenberg e o humanismo? A imprensa gráfica, o Gutenberg vai trazer a questão do aumento da produção das cópias. E a Bíblia, nesse momento, vai ser acessada por várias pessoas. A Bíblia não vai estar sendo mais acessada, só pelas pessoas do clero. A Bíblia vai estar sendo acessada depois da imprensa gráfica, depois do Gutenberg inventar essa forma de imprimir, né? Os livros não vão estar sendo mais copiados pelos monges copistas, demorava muito, era feito à mão. Agora o Gutenberg inventou a imprensa gráfica. Então agora várias pessoas vão ter acesso e vão interpretar a Bíblia do seu jeito, né? Isso vai ser muito importante, porque o homem agora vai estar com um senso crítico maior,
tá? Aquilo você aprendeu é particular de vocês, né? O que vocês aprenderam aqui do desenvolvimento científico, vocês podem fazer. Vão até o grupo, passem para mim a opinião de vocês, tá? Eu preciso que vocês falem, tá, gente? Verifiquem esse material, não deixem o material para trás, já que eu não consigo acordar cedo. Tudo bem, não tem problema não acordar cedo. Não precisa você acordar às 6:30 da manhã, 7 horas, não tem problema. Tem também outros compromissos, né? A gente está em casa, fica também um pouquinho chateado de estar em casa, tudo isso a Jaque entende, mas não deixem o material para depois. Separa um pedacinho do dia. Bom, hoje eu tive aula de história, português, um exemplo, né? Vou lá no plural, vou ao meu e-mail, vou ver o material, não deixem isso para depois, que a gente chama de defasar, né? Não deixa defasar, não deixa para ver daqui a 2 semanas, porque vai acumular e vai ser pior, tá bom? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro aí com a unidade 4, tá? Beijos, até!